De entender melhor o efeito real dessa intervenção dos Estados Unidos, da recompra de títulos, estamos agora com nossa editora e analista de economia, Lucinda Pinto, que chega aqui à programação do fechamento de mercado. Boa tarde, Lucinda. Bem-vinda, minha cara. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Tem gente com água no pescoço querendo se livrar de alguns títulos? Essa é a percepção do Tesouro lá dos Estados Unidos? Pois é tão interessante observar quando acontece esse tipo de coisa no mercado americano, porque aqui a gente já viu isso acontecer tantas vezes, né? No fim das contas, o que está acontecendo é o resultado de uma grande oferta de títulos, porque o endividamento dos Estados Unidos vem crescendo, a gente já sabe disso. Então, o Tesouro coloca muitos papéis, o mercado em algum momento começa a querer um prêmio de risco maior, começa a ter aquela sensação de alguma indigestão de tantos títulos oferecidos, e aí o Tesouro tem que atuar. A gente já viu isso acontecer algumas vezes aqui com o Tesouro brasileiro. No fim, é uma dinâmica bem parecida. E essa ideia de anunciar um programa, ela é importante, porque se é uma atuação pontual, no dia seguinte, o investidor ele volta a vender os títulos, então a dinâmica ela não se interrompe, ela não é interrompida com uma atuação só. Então, é muito importante que o mercado entenda que o Tesouro está ali pronto para voltar a recomprar ao longo aí desse período, se houver necessidade. A gente já viu isso acontecer, inclusive, este ano aqui. Quer dizer, o Tesouro ficou ali algumas vezes, né, alguns dias fazendo operações de recompra para tentar melhorar a dinâmica ali dos títulos, dos preços. E o que está por trás, né? Você já mencionou essa questão da inflação. Sem dúvida, essa recente indicação de que o Federal Reserve pode não subir a taxa de juros agora em setembro, na verdade, uma ideia que já vinha se formando a partir aí da posição de Kevin Warsh, né, à frente do Banco Central americano, mas que ficou mais consistente depois de alguns dados que foram divulgados. Isso trouxe para o mercado um pouco a sensação de que a inflação não vai voltar para os 2%. Então, o mercado hoje trabalha com uma inflação mais perto de 3% do que de 2%. E isso explica uma demanda, ou um prêmio, na verdade, exigido pelos títulos, especialmente os de longo prazo. Verdade que política monetária mexe mais com os juros mais curtos, mas nesse caso essa ideia de que talvez os Estados Unidos convivam com uma inflação um pouco acima do que se imaginava, isso tem um efeito importante na curva toda. Mas não é só isso, Gabriel. Tem um outro efeito, um outro evento que provocou essa alta dos yields mais longos, que foi a atuação dos Estados Unidos de forma coordenada com o Banco Central do Japão para conter a desvalorização do ien. Para conter a desvalorização do ien, os Estados Unidos, junto com o Banco do Japão, precisaram comprar ienes, ou seja, vender dólares, certo? E isso, para o Banco Central do Japão, significa vender treasuries. O Banco Central japonês tem que tirar dinheiro das suas reservas para segurar ali a cotação da sua moeda. Na medida em que ele vende treasury, então esses papéis também sofrem uma desvalorização. É esse cenário que também contribui para essa pressão, porque a gente tem que lembrar aquela regra: o preço do título ele é inversamente proporcional ao yield, ao juro. Então, na medida em que o preço cai, esse juro sobe. E tem um terceiro fenômeno acontecendo, isso também vem acontecendo há algum tempo, mas acaba que ele potencializa a resposta do mercado a essas outras duas questões que a gente mencionou, que é a concorrência dos títulos de dívida das Big Techs, das empresas ligadas à inteligência artificial. A gente tem visto nos últimos meses uma grande oferta de títulos de dívida por essas companhias. São títulos de longo prazo e são títulos que não estão sendo emitidos apenas no mercado americano. Essas empresas elas têm feito ofertas, inclusive, no mercado europeu, em alguns mercados específicos ali nessa região, então em outras moedas, portanto. Então, no fim, o investidor ele tem tido a oportunidade de comprar um título de uma empresa que ele considera segura. Podemos discutir isso, mas tem um pouco essa ideia, é uma empresa forte, uma empresa grande e que paga um prêmio acima do título do Treasury, que já está pagando um juro alto, certo? Então, para esse investidor, muitas vezes é uma oportunidade. É claro que o volume de dívida dessas grandes empresas de tecnologia é muito menor do que o total desse volume todo aqui de oferta de títulos pelo Tesouro Americano. A questão é que muitos dos prazos eles são coincidentes. Então tem aquele efeito, assim, você aumenta a quantidade de risco que o mercado carrega para um determinado prazo. Então isso por si só
contribui para pressionar também aí os juros dos treasuries, né? Então, você tem esses três fenômenos. A inflação, uma certa desancoragem mesmo por parte do Federal Reserve em relação à inflação. Essa situação aí de venda de títulos americanos pelo Banco Central japonês para conter uma desvalorização do ien. E terceiro, a concorrência dos títulos de dívida das companhias de tecnologia. Perfeito. E há uma questão também que a gente já viu recentemente a falta de liquidez no mercado quebrar muito banco nos Estados Unidos. Criou uma crise bancária nesses últimos anos. Então há um histórico recente bem ruim com falta de liquidez no mercado de títulos americanos, né? Sim. Esses bancos acabaram investindo em taxas baixas e estavam dando de oferecer taxas altas para os seus clientes. E lá nos Estados Unidos não existe essa de IPCA+. Eu vou pegar um título pós-fixado. É título prefixado e acabou, meu amigo. Você quer isso aqui, é o que tem para hoje, não quer também, abraço, não compre minha dívida. Mas aí cria essas distorções que, quando o juro sobe muito de uma vez, né, Lucinda, isso acaba penalizando muita gente que está com o título precificado lá embaixo. E a marcação ao mercado acaba batendo bastante, né? E a gente está falando de um juro aqui perto de 5%, né? Superou lá os 5,30%. Então, para os padrões americanos, é muita coisa. Então, você tem toda a razão. Tem um impacto grande aí. Estavam vendendo título a, sei lá, mais 2% de juros recentemente. Exato. Agora você está vendendo a 5%, uma pancada forte, né? E o efeito colateral disso tudo, Gabriel, é que o dólar está perdendo força no mundo e o ouro está se valorizando. Porque se você tem o Tesouro comprando títulos, ele está injetando dólares, portanto, a moeda americana perde valor. Então, esse é um efeito colateral que provavelmente o Tesouro não está feliz com isso, não é essa a intenção, né, desvalorizar, enfraquecer a moeda americana, mas é importante a gente saber que isso está acontecendo, porque quando a gente olha, inclusive, para o nosso câmbio aqui, a gente está sentindo também ter mais dólar resposta no mercado, consequentemente, pode aumentar até fluxo de moeda, consumo, justamente o contrário do que o Banco Central está buscando agora, né? Exatamente. E aí tem um outro aspecto que é importante a gente lembrar, a gente tem falado também bastante a respeito disso, mas que o Tesouro está tentando controlar isso, mas a gente está falando de um cenário que sugere que esse juro mais longo vai continuar elevado mesmo com as atuações do Tesouro. E isso é uma questão, obviamente, para qualquer economia que precisa captar recursos, qualquer economia endividada. Essa é uma situação desafiadora para toda a economia do mundo, mas, obviamente, especialmente desafiadora para quem tem dívida, para quem precisa rolar a dívida. Então, no caso do Brasil, aquela história. A régua, né, do custo do dinheiro global, ela sobe. Então, a gente fica aqui com esse desafio adicional. A gente que tem falado tanto de fiscal, tem que lembrar que o mundo não está favorável, não está amigável para quem está muito endividado, para quem está com a corda no pescoço. E não é um problema só nosso, né? O Brasil está endividado, está com a dívida PIB alta, os Estados Unidos também, o Japão também, a Europa também, meio que virou a crise da década aí, a crise fiscal, né? O problema é que a gente paga 14% ao ano para rolar essa dívida, né? Enquanto que obviamente, é um problema para esses países também. É um desafio que a gente está vendo o Banco Central do Japão, ou melhor, o Japão convivendo com esse desafio da dívida alta, está sentindo os efeitos dessa política fiscal mais frouxa, né? Mais estimulativa. Mas, para um país como o Brasil, obviamente, o desafio fica muito maior. É aquele negócio também, a nossa dívida imobiliária está nos 9 trilhões, pagar 14% de 9 trilhões é pesado. Agora, pagar 5% de 43 trilhões, que é a dívida americana, uma hora vai ficar pesado para eles, sem dúvida. É um desafio ali também, é uma questão. Perfeito. E aí, por exemplo, qual foi a reação do mercado? O mercado recebeu bem essa decisão do Tesouro americano de aumentar a recompra, de duplicar esse programa de recompras pela frente? Foi bem recebido, mal recebido? Como é que está a reação geral, Lucinda? Deu um alívio, né? Então, todos os mercados sentiram um alívio. Então, as bolsas melhoraram. Aqui também a gente sentiu, de alguma forma, essa reação. Era o que tinha que ser feito, né? Então, acho que os especialistas entendem que o Tesouro agiu corretamente. Mas o problema é que o pano de fundo não muda. Então, essa necessidade de rolar a dívida, essa situação de Banco Central
possivelmente um pouco mais condescendente com o nível de inflação, tudo isso continua na mesa. Então, a gente precisa ver como é que vai se desenrolar o comportamento do mercado depois que essas intervenções terminarem. Faz 5 anos que o Banco Central dos Estados Unidos não consegue cumprir a meta de inflação, né? Então, a gente fala, não, o Banco Central está talvez mais condescendente. Se não tivesse condescendente com um nível mais alto, já tinha subido o juro lá na casa do chapéu para levar direto essa inflação para 2, né? É que eles estão medindo com muito cuidado quais seriam os impactos econômicos de uma taxa de juros tão restritiva assim. É verdade. E lembrando que lá eles têm o duplo mandato, então, de fato, eles têm ali o olhar para 2 variáveis, né? Então, tem a atividade, o mercado de trabalho e a inflação. Não vai ser um problema que a gente vai resolver das próximas semanas, com certeza a gente vai falar mais sobre esse assunto por aqui. E, inclusive, do ponto de vista de como isso afeta ativos de renda variável. Aqui no Brasil, essas 2 variáveis acabam conversando muito. Lá nos Estados Unidos, bolsa e títulos acabam meio que coexistindo, né? São 2 mercados gigantes e não concorrem um com o outro. Exato, exatamente. E também porque, é isso que você disse, o tamanho do mercado de ações lá é uma estrutura muito maior, então ela não tem essa competição tão direta, né? Então, você tem um investidor cativo ali do mercado de ações, então não chega a ter um impacto tão grande. Mas esse juro de 5% aí da T-Note, né, de 10 anos, isso arranha, né? Eu acho sim, que, sem dúvida nenhuma, gera alguma instabilidade mesmo para as ações. E aí a gente vê um cenário meio esquisito em que o juro está negociando a 5%, a maior taxa nos últimos 19 anos. A gente tem os maiores IPOs da história e o S&P 500 está lá nas máximas históricas também. Aí alguma coisa não está funcionando como deveria nessa história, né? É verdade. Lucina? Mas eu até estava lembrando assim que a gente começou aqui o semestre, o primeiro semestre, falando muito sobre isso, que o fiscal ia ser um tema, que a gente estava vendo o FMI fazendo alertas sobre o aumento do endividamento de países desenvolvidos. E é aquela história, em algum momento o mercado se volta para esse assunto e aí ele vai justamente olhar para aqueles que estão mais vulneráveis, mais suscetíveis a esse assunto. E o Brasil está, né, sem dúvida nenhuma, entre eles. Então, esse é o risco. É um problema para os Estados Unidos, é um problema para o Japão, é um problema para a Europa, mas sem dúvida é um problemão para o Brasil quando esse tema vira central. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? No caso, nessa história aí, o Brasil é um lado um pouquinho mais fraco que Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, como um todo. É isso. Lucina Pinto, minha cara, até uma próxima. Boa tarde, você, bom trabalho. Obrigada para você também.